A paz do Senhor, meus queridos. Eu espero que, ao darmos início a essa ministração, que todos estejam felizes com Jesus. Nós vamos estar falando de um tema muito interessante e eu espero, à luz do Espírito Santo, estar trazendo a vocês uma elucidação daquilo que às vezes nos vem de confronto e nos levam a questionar Deus sobre algumas coisas que a gente entende e até acredita que Deus não está nos respondendo. São polêmicas dentro da vida espiritual que deixa às vezes as pessoas, deixa nós cristãos, na verdade, meio que frios na fé, por não entendermos algumas coisas acerca das nossas escolhas. E nós precisamos entender isso de uma forma especial, com muito carinho, mas precisamos entender de verdade, porque não tem como ser de outra forma para entendermos o porquê que algumas coisas a gente não alcança, porque que alguns detalhes de nossa vida fogem de nosso controle. Nós vamos estar, à luz da Bíblia, elucidando esses pequenos questionamentos que às vezes nos deixam bem tristes, mas Deus quer falar conosco nesta mensagem. Acredite. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Deus justo, Tu és poderoso e na Sua presença neste momento nós queremos, Papai querido, estar Te agradecendo. Senhor Deus poderoso, que o Senhor possa visitar, Senhor, a todos os ouvintes desta mensagem. Que essa mensagem sirva para edificar, Senhor, a cada um daqueles que pacientemente ouvi-la. Que o Teu Espírito venha, Senhor, nos orientar dentro daquilo que o Senhor está nos direcionando. E que o Senhor possa, Pai querido, trabalhar em cada coração. Todos os corações aflitos, todos os corações angustiados, todos os corações, Papai querido, que possa neste momento, Senhor, estar abatido. Mas em todas estas causas nós sabemos, Pai querido, que não somos destruídos, porque o Senhor tem sido o nosso braço forte, o Senhor tem guardado a cada um. Deus, que o Senhor fale conosco através desta mensagem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, o que eu trago para vocês nesta mensagem é o seguinte título, o seguinte tema, que quer dizer, que nos diz o seguinte: as nossas escolhas nos afastam dos propósitos de Deus. Você consegue entender isso? Você também pensa assim? Que as nossas escolhas podem nos afastar dos propósitos de Deus? Você consegue pensar nisto? Ou você argumenta, questiona,
Mas como? Como que eu posso me afastar dos propósitos de Deus? Não tenho eu que, às vezes, pensar e decidir? Não sou eu quem tomo as decisões daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero? Não sou eu quem faço? E eu, neste momento, estou falando muitos eus para te dizer que este eu nos atrapalha. Este eu nos traz problemas. O nosso eu traz consequências, às vezes, que não é bem o que Deus quer que seja para nós. Desde o Jardim do Éden, Deus tem feito e nos mostrado grandes coisas. E tem mostrado-nos ao longo de toda a história que muitas vezes as nossas escolhas nos trazem problemas. E desde o ventre, quer tenhamos sido escolhidos desde o ventre ou ao longo da nossa caminhada, Deus já nos escolheu com um propósito. Quando Ele nos encaminhou para vir a estar aqui nesta terra, Ele já nos designou com um propósito. E este propósito, ele vai se cumprir. Só que, para que ele se cumpra em tempo hábil, no tempo de Deus, nós temos que ter muitos cuidados com as nossas escolhas. Se as nossas escolhas não nos dá se nas nossas escolhas nós não trazemos a dependência de Deus, então, com certeza, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. Porque os eus que eu falei há minutos atrás, eu posso, eu tenho que escolher, eu faço. Estes eus, o nosso eu, a tendência dele é a carne. E a nossa carne, ela geralmente, ela tende a fazer aquilo que dá prazer à carne. E às vezes, quando ela resolve gritar, quando a carne resolve gritar a nosso favor, ela está normalmente nos levando para caminhos incertos. E nós precisamos entender que Deus tem para nós sempre o melhor. A escolha que nós fazemos, por sempre ser de uma forma carnal, vai ser sempre contrária àquela que Deus tem para nós. E nós não podemos ficar desta forma, porque nós temos que entender. Nós temos que entender. Mas você pode estar questionando neste momento e dizendo assim, mas pastora Deise, se Deus tem um propósito para nós, por que é que Ele não designa tudo certinho e nos impede de fazer a escolha errada? É justamente porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos dá esse direito, ele nos outorga esse direito de estarmos fazendo aquilo que aos nossos olhos é o melhor. Deus não oprime ninguém, Deus não obriga ninguém, Deus não escraviza ninguém a fazer a vontade dele. A vontade de Deus é a melhor.
E a vontade de Deus é exatamente que nós tenhamos e criamos uma dependência dele dentro daquilo que nós precisamos resolver. E eu quero te dar um exemplo. Veja bem. Se você vai fazer algo, se você tem que tomar uma decisão, foi aberta uma porta de emprego para você, e você vai decidir se vai ou não trabalhar, se você vai entrar para aquela empresa o qual foi apresentada para você, e você pensa, poxa, logo a maioria das pessoas, quando pensa no trabalho, o primeiro pensamento dela é o salário. E às vezes, quando é dado a ela a oportunidade de ter um emprego onde o salário é vantajoso, ela entra devido às suas necessidades, devido a tudo que ela está passando, devido àquilo da necessidade do momento, e ela aceita. E até diz, poxa, Deus abriu essa porta e eu vou e tá tudo certinho. Aí eu pergunto, você fez uma oração a Deus com o propósito de ter esse emprego? Você apresentou a Deus esta sua necessidade? Você falou com Deus a respeito disso? Porque se você não falou com Deus e simplesmente você não fez um propósito e não teve nenhum contato com Deus a respeito disso, antes de se apresentar à empresa, você falou, Deus, Senhor Jesus, vai na minha frente. Se for da sua vontade, eu vou estar ali, sim, que tudo dê certo, mas se não for, que algo se manifeste me mostrando que não é a tua vontade. Tudo isso foi feito antes? Se foi, parabéns. Realmente você está na dependência de Deus. Mas se você foi na eloquência do momento, no calor do momento, no fervor da necessidade, é bem capaz que você vai ter problemas. Na verdade, você vai ter muitos problemas. Porque às vezes, aquilo que te pareceu bonito aos teus olhos, aquilo que foi reluzente aos teus olhos, devido àquilo que você está passando, devido à sua necessidade, pode te trazer problemas gravíssimos lá na frente. Pode ser uma cilada, pode ser algo preparado. Porque qual é o nosso maior defeito? É nunca falar com Deus do que eu preciso, mas sempre falar com meu amigo, com meu vizinho, falar com meu irmão, falar com o meu pastor, falar com todo mundo, mas normalmente eu não falo com Deus. E por eu não falar com Deus, é aonde gera exatamente o problema que nós não queríamos ter. E, como eu te disse, desde o momento que Deus nos escolhe, seja no princípio, seja dentro do ventre, seja no longo da caminhada, Deus tem um propósito para você. Em todas as áreas, em todos os sentidos, áreas, sentimentos, emoções, tudo que se diz a respeito de você, Deus tem um propósito. Mas também você tem o livre-arbítrio de expressar a sua vontade ou não. E nós vemos isto como exemplo ao longo da caminhada do povo de Israel, o povo escolhido por Deus, nós sabemos disto. E o povo de Israel continuamente foi abençoado, foi guiado, foi protegido
por Deus, e continuamente o povo de Israel continuou cometendo deslizes que afastaram os propósitos de Deus da vida deles. Que afastaram eles do propósito de Deus. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Vamos ver exatamente o que nós temos aqui dentro da palavra do Senhor neste momento. E vamos entender um pouquinho melhor toda esta história. Oséias. Nós vamos ter aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 9, versículos 10, diz assim: olha só o que Deus fala a respeito deste povo. Olha só. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Vejam bem que Deus, olha só que maravilha. Deus, ele comparou a Israel como uvas no deserto. Você tem noção do que é ser comparado por um Deus tão grande como uva no deserto? É uma coisa rara. É algo que não acontece, não é normal estar encontrando uvas no deserto. Não é uma coisa que é corriqueira, não é assim. Agora você imagina alguém em um deserto com sol escaldante e de repente se deparar com um cacho de uva. É algo sublime, é algo maravilhoso. E foi assim que Deus comparou os seus escolhidos, o povo de Israel. A uva quer dizer que traz uma alegria tão grande. Aquela uva vai trazer uma alegria tão grande àquele que está andando no deserto. A uva vai dar tanta alegria que aquela pessoa, mesmo com uma uva ou um cacho de uva, ela vai ter fôlego e ânimo para caminhar mais um longo trajeto. Além de raro, também é um fruto delicioso. E Deus prossegue dizendo que aos pais daquele povo, o povo de Israel, ou seja, aos antepassados, aos pais Deus comparou como o fruto da figueira, o primeiro fruto da figueira. O primeiro fruto da figueira, ele é delicado, ele é raro e também muito gostoso. Então, pense comigo, se Deus comparou os antepassados como figo, o primeiro, a primícia de uma figueira, como figo, que quando o figo aparece na figueira é uma alegria tremenda, naquela época era coisa rara também. E é um fruto muito gostoso. Era sinal de que atrás daquele fruto muitos figos iriam aparecer. E se Deus teve todo esse cuidado com o povo, se Deus fez tudo isso com aquele povo, se Deus, ao longo de toda a trajetória de Israel,
por ser esse povo escolhido? Se Deus teve todo esse cuidado, se Deus fez várias alianças com eles para que eles reconhecessem os seus pecados e voltasse sempre para Deus fielmente. Nós vemos as alianças, né, que Deus fez, a aliança com Abraão, com Moisés, a aliança com Davi. Dentro dessas alianças, várias outras alianças foram feitas com o intuito de trazer o povo novamente para o seu propósito. Mas o povo insistia em pecar. Como Oséias fala na sua palavra, profetizando, dizendo: se Deus tinha os olhos para o povo de Israel como uma uva no deserto, e aos pais, aos antepassados como as primícias de uma figueira, é porque ele via aquele povo como um povo precioso, um povo bondoso, um povo que tinha algo que trazia alegria, contentamento ao Senhor. Mas em cada caminho que eles chegavam, em cada lugar que Deus os assentava, que Deus os colocava, os abençoava, eles se corrompiam junto às vizinhanças, junto a todos aqueles que estavam ali perto, passavam a pecar. E Deus diz, né, Oséias diz aqui na palavra, pela boca de Deus, que eles erravam, eles preferiram, mesmo Deus tendo esses olhos, o olhar para eles desta forma, eles erraram novamente e ficaram com o povo de Baal-peor e ali se corromperam adorando os ídolos. E a palavra diz que Deus disse que eles foram exatamente comparados, se tornaram como aquele povo, abomináveis como aquele povo. Por isso, andaram por caminhos errantes por tanto tempo. Deixaram de encontrar as delícias na terra de Canaã, que é a terra prometida por Deus. Pagaram o preço, ainda pagam, por ter ficado desta forma, vacilante, indo nas suas próprias vontades, nas suas próprias escolhas. Eles tinham escolha: seguir a Deus, as suas leis, amar a Deus sobre todas as coisas. E também tinham livre-arbítrio de estar ali junto com aquele povo. Mas eles optaram estar junto com aquele povo, muitos deles. E ali se tornaram iguais. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão imensurável, que ele não desiste. Ele faz alianças. Ele cria situações para trazer o povo para ele, para fazer com que o povo volte-se para ele. E Deus é tão longânimo, tão maravilhoso, que insistentemente e pacientemente Deus levava-os para outro caminho, fazia com que eles ganhassem, com que eles vencessem guerras, com que eles vencessem batalhas, com que eles fossem abençoados, prosperassem. Nós vemos que Deus nunca abandona, Deus nunca deixa. Deus não decepciona, mas nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar à nossa vontade. Nós precisamos renunciar aos nossos eus, às nossas convicções. Nem sempre as nossas convicções são as mais certas. Se não houver uma dependência de Deus, na verdade, elas nunca serão certas. A princípio pode até parecer certa, pode até dar certo, mas
alguma surpresa vai acontecer ao longo da caminhada. Nós precisamos criar uma dependência de Deus. Deus levantou várias pessoas. Deus levantou vários reis. Deus levantou vários profetas. Deus levantou vários homens, mulheres, para poder falar, para ser boca de Deus na terra, para falar com aquele povo. Mas o povo não quis ouvir. E eu quero, neste momento, te trazer a uma reflexão. Quantas vezes você achou que na sua decisão, você achou que Deus acabou te deixando no meio do caminho? Quantas vezes? Será que você conseguiu se lembrar que você não falou com Deus antes? O que é mais fácil? Apresentar a Deus os nossos projetos, nossos sonhos, nossas vontades e deixar na mão dele para que no tempo certo ele venha fazendo com que nós obtenhamos aquilo que nós estamos querendo e sejamos abençoados e que seja uma coisa certa, tranquila? Ou é melhor, depois que a decisão foi tomada, que as coisas foram tudo à bancarrota, que nada aconteceu, que foi a falência em naquele projeto, naquela circunstância, o emprego, que a demissão chegou, aí chorar nos pés do Senhor e perguntar: por que, Deus? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor... o emprego era tão bom, o salário era bom, eu gostava, eu trabalhava só um pouquinho. Não é mais fácil falar com Deus antes? Não é mais fácil conversar com Ele e dizer para Ele os teus projetos, as tuas necessidades? Sabe? Você tem noção? Você consegue entender? Você consegue lembrar-se de onde você estava quando Deus te chamou? Se foi no ventre ou se foi no longo da sua vida pregressa? Aonde você estava quando o Senhor te chamou? O que você era? Eu sei o que eu era e aonde eu estava quando Deus me chamou. Agora você sabe, você se lembra? Você tem noção? Você fala disto com orgulho da sua chamada, não da vida que você levava, mas você fala com orgulho da chamada de Deus na sua vida? Você tem noção de quantas pessoas você consegue enumerar? Quantas pessoas Deus levantou para que você conseguisse ouvir a voz dele te chamando? Você tem noção? Você consegue enumerar quantas pessoas Deus colocou no seu caminho para te trazer de novo para o propósito de Deus? Você consegue compreender o que eu estou dizendo neste momento? É que assim como Deus fez com aquele povo de Israel, levantando reis, profetas, levantando vários homens e mulheres de Deus para poder levar o povo de Israel de novo para o propósito de Deus, fazendo com que eles entendessem que estavam pecando novamente e que eles deveriam voltar para o propósito de Deus, que eles deveriam chegar-se a Deus, que eles não deveriam esquecer-se dele em nenhum momento. Deus também fez com você, e Ele faz ainda e vai fazer, porque Ele não abre mão. Ele não abre mão de que os propósitos dele se cumpram em sua vida.
Mas cada escolha que você fizer por você mesmo, sem a dependência real de Deus, com certeza você vai ter problemas, vai ter dificuldades. Porque Deus tem o melhor para você. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós gostamos muito de recitar alguns salmos. Nós gostamos muito de falar alguns salmos. E esses salmos, ele mostra-nos exatamente o que nós devemos fazer. Nós falamos do Salmo 1, muitas vezes a gente cita ele e ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda, que não vai, mas o seu prazer está na lei do Senhor. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, por isso, nada vai faltar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai descansar a sombra do Onipotente, mas se você estiver escondido lá, que habitando lá no esconderijo do Altíssimo. Então nós precisamos criar essa dependência. Não basta recitar versículos bíblicos. Não basta ser eloquente e falar vários versículos. Não adianta. A Bíblia tem que estar dentro de você. Você tem que viver aqueles versículos que você gosta, que você fala, que você usa para evangelizar. Esse versículo ele tem que ser transformador, ele tem que mudar a sua vida. E esse versículo só vai ser transformador se você conseguir ser dependente de Deus. Se você estiver aberto para ser dependente de Deus. Os nossos diplomas, os nossos diplomas, os nossos certificados, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nada tem valor se nós não dependermos de Deus. Somos dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque se nós fizermos uma escolha por nossa conta própria, nós primeiramente estamos pensando em nós. Segundo, nós vamos estar pensando no mínimo aqueles que estão pertinho da gente. Mas Deus, quando Ele nos direciona, quando Ele está participando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Ele já viu todo, ele olhou de forma ampla. Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele conhece os prós e os contras das nossas escolhas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, como nós vamos reagir. Ele conhece até o trajeto que vamos fazer de carro, de bicicleta, a pé. Ele sabe aonde o inimigo vai estar te espreitando. Ele sabe. Hoje, a correria está tanta que muitos estão saindo de sua casa sem ao menos falar com o Senhor. E ainda, diz o versículo que dá respaldo às nossas faltas de tempo para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Eu não tenho tempo, eu dormi tarde, não sei o quê. Ele sabe. Ele sabe, mas Ele não é obrigado a nos proteger se nós não estamos tendo tempo para Ele. Ele não é obrigado a nos guardar se nós não estamos tendo uma parceria com Ele. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes dEle. Nós não podemos achar que porque nós
somente falamos, eu aceitei Jesus e agora eu estou protegido, eu posso pegar em cobras, serpentes, escorpiões e tudo, nada, nenhum dano vai me acontecer. Eu lembro uma situação que aconteceu lá em Brasília. Um rapaz passou 40 dias no monte. E quando ele saiu do monte, ele saiu de lá e ele deparou-se com uma cobra coral. E não sei por que cargas d'água, ele resolveu pegar na cobra. Ele pegou a cobra, simplesmente pegou para a cobra sair do caminho. Só que a cobra picou. E ele chegou no hospital em uma situação muito difícil. Muito difícil. Então, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não basta somente aceitar a Jesus e recitar versículos. Jesus tem que entrar, ele tem que ser agente de transformação da nossa vida. Se eu não tinha dependência de nada, se eu achava que podia fazer tudo por minha conta própria, hoje eu não posso mais, eu preciso falar com Deus. Isso é intimidade. É intimidade com Deus. E se fosse certo de que a minha sabedoria, a minha inteligência e toda a minha desenvoltura para resolver as coisas fosse solução, muitas coisas não teriam dado errado na vida. Então nós temos que entender isso. Nós temos que saber destas coisas e precisamos ter certeza de que nós não vamos nunca mais estar sem pedir socorro ao Senhor. Em Jeremias 31, Deus faz uma nova aliança e ele diz assim que inculcará, né? Ele inculcará na mente e vai escrever no coração do povo dele e se fará conhecido por todos. E sabe o que é isso? Deus dizendo, olha, eu vou fazer esse povo entender que eu sou o Deus deles. Não tem outro. E nós também precisamos estar convictos disto. Nós temos que estar convictos disso. E Deus nos colocou mais ainda do que ele tinha com o povo de Israel. Ele nos trouxe Jesus Cristo, estendeu a nós a sua aliança, estendeu até nós a sua aliança, nos abençoou com a ressurreição de Jesus Cristo, morte e ressurreição, que também nos abençoou com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia é nossa bússola, e o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós, é como se fosse um reloginho que toda hora está te dizendo, olha, cuidado, vai por aqui. O GPS. É como se fosse um GPS. Olha, você está entrando no caminho errado. Olha a curva, olha o semáforo à frente, olha o pardal. Olha, cuidado, a tantos quilômetros você vai encontrar algo que não vai ser bom para você. Então nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos. Falando com o Espírito Santo, por intermédio de Jesus Cristo, pedir a Deus que nos guarde, que nos proteja, que nos oriente, que abra nossa mente, nos abra o entendimento,
que prevaleça sempre a vontade dele, não a nossa. Não é fácil, não vai ser fácil. Você simplesmente deixar de ter sua vontade. Não vai ser assim, não vai acontecer desta forma. Mas você precisa mesmo deixar Deus te guiar. É necessário deixar Deus te guiar. É preciso. E Deus está levantando pessoas ao seu lado. Deus está levantando pessoas após pessoas para te ajudar. Deus está levantando pessoas e pessoas para te mostrar qual é o caminho certo. Quantas pessoas? Nós enumeramos muito aquelas pessoas que nos fazem mal. Nós enumeramos muito as pessoas que causam algum certo trauma em nossa vida. Mas nós precisamos enumerar aquelas também que estiverem em nosso caminho, que passaram por nós, que nos levantaram, que nos mostraram, que nos faça prosseguir, que caminha conosco muitas vezes. Nós precisamos. Porque quem está em pé, cuide-se para que não caia. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Porque não é fácil. Não é fácil. E Deus, tenha certeza, Deus não nos dá prova nenhuma, Deus não nos dá nenhuma prova que seja além das nossas forças. Se você está passando por isso, por esta situação, é porque você ainda tem força. Então nós temos que entender que a nossa dependência de Deus vai ser refrigério para a nossa alma. Quando a situação estiver difícil, quando tudo estiver dizendo que não, tudo estiver embaraçado, tudo estiver muito, como diz a minha filha, como se quando nós estivermos no olho do furacão, acharmos que estamos no olho do furacão, faça como Jó. Adore. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore. Porque às vezes a oração vai faltar. Às vezes vai faltar voz, vai faltar choro. Então adore. E se não conseguir adorar, chore. Se não conseguir chorar, fale. Se não conseguir falar, se lance aos pés do Senhor. Porque Deus sabe o que quer. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe exatamente das nossas necessidades. Que o Senhor possa mostrar para você quais são exatamente os propósitos dele na sua vida. E que a partir de agora, o nosso eu possa ser eliminado e que a nossa dependência de Deus seja uma estratégia para vitória de vida. E assim nós vamos andar de regozijo em regozijo na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça prosperar. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.